Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos. Cadê a música? Vamos lá, vamos lá. Vamos convidar as pessoas. Ana, Pedro, Letícia, boa noite. Dalton, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lê. Vamos entrando, vamos aproveitando esses instantinhos enquanto o pessoal entra pra gente ir convidando as pessoas, né? Vamos lá no aviãozinho. Cris, seja muito bem-vindo, boa noite. Seu José. Esse é aquele tempinho antes do enquanto o pessoal está entrando, que a gente clica no aviãozinho e vai convidando o maior número de pessoas possível para participar. Gui, seja muito bem-vindo, boa noite, Gui. Vamos, clica lá no aviãozinho, vamos convidar as pessoas. A gente tem um convidado muito especial hoje. Entrou. Muito bom. Ive, boa noite, seja bem-vinda. Cris, boa noite, Ive. Vamos aproveitando, a gente tem um convidado hoje muito especial, então clica lá no aviãozinho. Mayara, convida o maior número de pessoas possível. Nosso convidado já vai estar com a gente e vai ser um papo muito legal e muito rico. A gente vai se aprofundar aí, é um cara que tem muito conteúdo, vai ser muito legal. Então, aproveita para convidar as pessoas enquanto o nosso convidado vai entrando. Clica no aviãozinho, convida o maior número de pessoas possível aí. Marcel, o Alex, o Lud Faz é o Alex também, né? Esposa é o Alex. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Fernando. Aí você me avisa, né? Cássio, seja muito bem-vindo. Fernando. Gente, a gente já vai começar. A gente está naqueles instantes aí que antecedem para a gente começar o papo legal. Eliane, boa noite. Vou pedir para vocês ir clicando no aviãozinho enquanto nosso convidado entra aí. A gente hoje vai ter um papo espetacular. Boa noite, Dalton. Agora sim, boa noite. Boa noite. Opa, muito legal, Thiago. Muito legal. Muito legal. Vai estar com a gente o Marcelinho. Você conhece bem, deve conhecer, Metanoico, com certeza conhece. Marcelo Simões. Sabe que o Instagram ele dá uma enganada, ele dá uma... Ah, entrou aí a Luísa. Luísa também da Incremental. Muito bom. E aí... Marcelo Metanoico antigo. Dificilmente vai existir acho que não existe um metanoico sobre a face da terra que não conheça o Marcelo. Não conheço. Marcelo acabou de entrar aí, ó, com o perfil da Incremental. Marcelo, botei essa música aí em sua homenagem, hein? Sei que você gosta de rock, eu espero que agrade. Então, gente, Marcelo já entrou aí e eu já vou chamar ele pra gente poder começar a conversar. E a gente tem procurado trazer pessoas com boas informações. Yuri, boa noite. Com informações confiáveis, com conhecimento, né, com um excelente nível de conhecimento, com experiência. A gente sabe que essa é uma situação que a gente está passando nova, é um desafio novo, mas pessoas que tenham bagagem, que possam falar para a gente sobre o assunto que elas dominam, né? E eu queria muito trazer esse convidado para falar com a gente. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito. E aí o objetivo é que a gente alimente a nossa esperança e que a gente consiga perceber situações, saídas, né? Valmir, boa noite, seja muito bem-vindo. Então eu já vou logo começando chamando o nosso convidado de hoje, Marcelo. Vai entrar aí com o perfil da Incremental. Já te mandei o convite, Marcelo. Sônia, seja muito bem-vinda, Sônia.
Marcelo, boa Oi, noite. Rezende. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Gente, Marcelo, eu quero te agradecer, né? Você logo putz, fiz o convite, você já aceitou de pronto. Eu quero agradecer muito aí o fato de você ter aceitado estar com a gente aqui nessa noite, trazer o seu conhecimento, sua experiência, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu tinha te dito que era uma honra estar aqui com você. A gente sempre bateu bons papos sobre vários assuntos, Uhum. alguns em comum. Estava escutando rock, aí você sabe que eu gosto disso. Coloquei pensando em você. Apesar que é a hora do AC/DC, né? Antes do Corona, depois do Corona. Vamos falar disso, vamos falar disso. Legal. Então, gente, ó, o Marcelo, ele é um consultor financeiro, né? Metanoico. Então, a gente esteve recentemente aqui com o Roberto, né? Que foi um dos nossos convidados. E o Roberto é o cara que idealizou a Metanoia, escreveu vários livros. O Marcelo já foi sócio dele, né, Marcelo? Já Sim. na Metanoia. E hoje, acho que é difícil achar um metanoico sobre a face da Terra que não conheça você, né, Marcelo? Isso não é possível, né? Na verdade, eu fui sócio na TCA, né, que é uma Aqui, empresa de consultoria, que legal. a TCA era uma empresa que foi fundada em 86, eu fui trabalhar lá em 94. Sábado agora são 26 anos, E, porque um dia inesquecível, o dia seguinte à morte do Ayrton Senna, e nossa. eu que além do rock gosto de esportes, Uhum, não e aí na TCA minha trajetória começou lá em 94. A uhum, Metanoia surgiu em 99 e legal. aí em 2004 eu saí da sociedade, saí da Metanoia, cinco Uhum, anos, na verdade da Metanoia, não, desculpem, da TCA. E aí a Incremental, que nasceu, eu costumo dizer que nasceu com todos os princípios aí metanóricos, porque o Roberto Tranjan me ajudou a criar, inclusive ele sempre me cobra de lembrar que quem sugeriu o nome foi ele. É, legal. meu amigo Silvio Bugelli, sócio também do Roberto, criador da TCA, me Legal. ajudou muito a criar naquele momento. Então, assim, costumo dizer que a gente tem um jeito diferente aí de olhar para os números, até por conta da minha origem, né? Financeiro costuma ser um pouco mais pragmático, é número, 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 mas Ah, a gente, por conta dessa minha formação aí, a gente tem um lado mais humanista aí de muito olhar para legal. os números. Muito legal. Quero dar boa noite também para o Sidney, Sidney Aquino, que já foi um dos nossos convidados. É sempre uma honra ter você aqui. O Douglas está com a gente, o Yuri, o Robson. O Robson já está te mandando um abraço, a Daiane. Então, Oi, Robson. isso aí. Então, gente, olha só para vocês entenderem, né? O Marcelinho é um cara que fala de número, de economia, de finanças, e ele tem uma empresa, né, que é incremental, e essa empresa tem um propósito. Marcelo, me corrija se eu estiver errado, mas o propósito é esse: inspirar obras a humanizar números para desenvolver o Brasil que dá certo, é isso? É isso mesmo. Então, eu vou É até isso mesmo. repetir, porque olha o que tem por trás disso. É um cara que fala de financeiro, fala de número, e olha o propósito da empresa do cara, da consultoria do cara, para vocês entenderem quando eu disse que o papo hoje é outro nível. Olha isso. Inspirar obras. E esse é o propósito. É isso que te faz acordar de manhã e trabalhar, Marcelo. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente toda a minha equipe é financeira de formação, né? Uhum, Eu sou um apaixonado por números, sempre fui. Eu costumo brincar, né? Na escola matemática, terceiro bimestre, já tinha, na minha época era bimestre, né? Não sei como é que é uhum, hoje, já estava resolvida a matemática, mas eu aprendi ao longo dos anos, e muito por conta da influência da Metanoia, por conta da influência do Roberto, que eu sempre considerei um mentor, é, eu fui entendendo que número é uma ferramenta, né? Ele é
ele tem que ajudar a direcionar, ele tem que apoiar, ele tem que... E aí, como a gente colocou no nosso propósito, ele tem que ajudar a inspirar. Números costumam levar a gente, números, finanças, né? Costumam levar a gente para o cérebro réptil. O que é isso, né? Marcelo, deixa eu só te interromper para falar uma coisa, porque é o seguinte, eu me lembro, eu aprendi isso com você e eu achava fantástico. Quando você dizia assim, a gente olhando um relatório financeiro, você dizia assim, Rezende, o número indica, mas não explica, né? Inclusive, você tinha essa máxima, né? Eu continuo dizendo isso, porque o número ele tá ali para... Ele não consegue explicar. Porque número, resultado, qualquer coisa é consequência de ação, né? Das coisas que a gente faz. Ou seja, quando a gente... eu costumo fazer uma analogia, né, gente? Eu tenho uma certa paranoia com essa protuberância que a gente chama, no meio do corpo, que a gente chama de barriga. E aí, às vezes, você vai lá na balança, olha para a balança... A Ana tá dando gargalhada aqui. Ela já ouviu falar isso várias vezes. Aí você olha para a balança, você fica bravo com a balança. Em casa tinha 2 balanças, inclusive. Às vezes eu ia nas 2. Tirava contraprova? Tirava contraprova. Mas não adianta, porque assim como o resultado do peso é uma consequência das nossas atividades alimentares, físicas e etc., na empresa é igual. Na empresa é igual. Aquele número ali, ele não vai te explicar. O que vai te explicar? O que é que você está fazendo? Você vai no médico, um bom médico, o que ele te pede? Exames. Né? Mas um bom médico mesmo, ele vai te fazer o quê? Como é que é a sua vida? Qual é a sua dinâmica de vida? O que você faz? Porque aí ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Na empresa é igual. E como a gente entende isso, por isso que a gente colocou essa coisa de inspirar obras. Inclusive, a gente fez um ajuste nesse final de ano, no final do ano passado, né? Desculpa, final de 2019, a gente era inspirar líderes. E por que a gente colocou obras? Porque a gente também entende que não adianta só a empresa ter uma saúde financeira e o seu colaborador tá completamente desorientado do ponto de vista financeiro. Então, a gente entendeu que nós precisamos também ajudar esse colaborador. Ou seja, o holograma precisa estar saudável financeiramente. Muito legal. E humanizar... Só uma pausa aí, porque nós somos metanóicos, né? E com certeza a gente tem a companhia de outros aqui. Mas você acabou de falar uma palavra que ela talvez não seja tão comum, que é holograma. Eu queria te pedir para você explicar o holograma aí. Para nós metanóicos, tá no sangue. O nome, na literatura da administração financeira, o povo chama isso de stakeholders, né? Algo parecido. Aí, na verdade, todos os colaborador, cliente, investidor, fornecedor, parceiro, todos aqueles que ajudam no seu propósito, né? Você precisa colaborador para entregar, cliente que é para quem é o propósito e assim por diante. Então é isso que é holograma. E humanizar, porque número é importante, não tem nada mais importante que o lucro. O lucro ele é importante do ponto de vista financeiro, lógico, né? Acho que o melhor conceito é nada substitui o lucro. Não é que é mais importante, né? Nada substitui o lucro. Mas assim, o lucro e o dinheiro, na nossa opinião, ele tem que estar a serviço das pessoas. Ok. Como disse a nossa amiga Cláudia, lá do Passo a Passo, do Instituto Passo a Passo, né? Aquela maravilhosa ONG lá que cuida de crianças com ecoterapia. Acertei, né, Cláudia? Depois você me corrige se estiver errado. O dinheiro, os números, os indicadores, as finanças estão aí para promover vida. Legal. Inclusive, a gente criou uma frase recentemente... É normal
ganhar dinheiro, perdão, é normal fazer algo para ganhar dinheiro, mas o Uhum. natural é ganhar dinheiro para fazer algo. Nossa. Então, assim, por isso que aí a gente entende que tem que se humanizar, né? O número ele tem que estar lá a nosso serviço. Uhum. Ele tem que nos ajudar. E a gente, inclusive, é completamente contra e desapegado. EBITDA, EBITDA, ROI. É assim, o que ajuda? O que ajuda Uhum. no seu negócio? O que vai orientar? O que vai trazer de benefício? Qual é o indicador vai trazer benefício para o seu negócio? Uhum. Para a Né? história que você está contando, né? Legal, Marcelinho, assim, até para as pessoas saberem que não tem tanta intimidade com essa comunidade metanoica, mas assim, eu já disse isso aqui no outro dia, a metanoia me pegou pelo propósito dela, né? Eles têm um propósito de construir um mercado mais próspero, mais ético, mais humano, e me pegou e eu tô lá já, não sei, quase 20 anos, quanto tempo que eu tô lá na metanoia já, e me pegaram. E bom seria que cada obra nossa, cada negócio, cada empresa, cada empresário entendesse a responsabilidade que tem nessa construção que você está dizendo, né? Na diferença que faz no mundo, né? Hoje mais cedo, a gente tem uma reunião diária com a nossa equipe aqui na BS e a gente estava falando, por exemplo, sobre aquele conceito das empresas que constroem anti-riqueza, né? Mera riqueza e meta-riqueza. E assim, a comunidade metanoica, gente, para quem não sabe o que é uma comunidade de líderes, de empresários muito, muito, muito focada na construção desse mercado, dessa nova economia, desse mercado mais próximo, mais ético, mais humano. E olha o que o Marcelo falou, quando ele fala no holograma, ele fala na importância desse equilíbrio no holograma, todos os fornecedores, todos os colaboradores, todos os clientes, todos os parceiros, né, Marcelo? Passa a ser uma teia interligada, né? E é disso que você estava falando e dessa questão de inspirar. Me chama muita atenção também quando você fala que fez essa alteração e olha como tudo pode melhorar, né? Você já tinha um propósito maravilhoso, né, de inspirar líderes, né? E aí você faz um pequeno ajuste para inspirar obras, porque o que você estava dizendo da importância. Eu costumo dizer isso na BS, assim, a gente toma um cuidado, inclusive com com o relacionamento do nosso colaborador, com o seu cônjuge, com a questão financeira, com a questão da saúde, com todo esse equilíbrio, porque assim, a gente perde performance, né? O que você estava dizendo. Mesmo que a empresa venha tendo muitos lucros, mas se um colaborador, todo colaborador é importante, mas imagina, chave lá no processo, no resultado, um grande vendedor, um grande analista, uma posição muito chave, e ele começa a ter problema financeiro. Isso impacta diretamente o negócio da empresa, né, Marcelo? Diretamente. Além de ter incoerência no nosso ponto de vista, né? Porque a gente entende que riqueza precisa ser para todos, né? A gente precisa, hoje, na verdade, a gente precisa das ideias das pessoas, né? Não é mais, a gente não vive mais uma era que a gente precisa dos braços, né? Okay. Roberto sempre fala muito isso, né? A gente não precisa que as pessoas funcionem, né? A gente não precisa de funcionário, a gente precisa de pessoas a gente precisa das pessoas engajadas com os corações engajados e precisa das ideias. Imagina uma pessoa que está lá endividada, atrapalhada, às vezes ao extremo de agiota batendo na porta, né? Aquelas coisas. Como é que essa pessoa vai conseguir se concentrar? Como é que essa pessoa vai conseguir gerar uma ideia? Como é que essa pessoa vai conseguir contribuir, né? E além do lado humano, que acho que as pessoas precisam ter vidas dignas, né? E não estou falando do problema, não estamos falando de problema de salário, estamos falando quando a pessoa se descontrola, né? Porque a gente entende que em qualquer situação negócio, pessoa física, não importa. Receita tem que ser maior que despesa, faturamento tem que ser maior que gasto. Não tem milagre. Nós vivemos um momento diferente, óbvio, né? Durante a pandemia, equilibrar as contas tem sido um grande desafio de todos os negócios.
Mas a gente sempre precisa ter receita maior que despesa. Porque assim, e por que na pessoa física também? Precisa ter, a empresa precisa ter lucro, a pessoa física precisa ter sobra. A gente não sabe a hora que vai estourar um cano, a gente não sabe a hora que a gente vai ter um problema de saúde. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Ok, o plano de saúde não pode cobrir lá o tratamento, mas não cobre os remédios, as medicações, os medicamentos. E até para aproveitar uma oportunidade, né, Marcelo? Porque pode aparecer aquela sua grande oportunidade, aquele apartamento que você queria comprar, por algum motivo estão vendendo abaixo do preço. E se você tem o dinheiro, você compra. Se você não tem, você vai comprar num outro momento mais caro. Então, inclusive para realizar sonhos, né? É verdade. Isso no negócio e na pessoa física. O negócio é a mesma coisa, né? Às vezes, fala-se muito em fazer reserva para momentos como esse que nós estamos vivendo, né? É verdade. A reserva ela tem um objetivo de apoiar no momento como esse, mas a reserva, como você acabou de lembrar, né, Rezende? Ela serve para trazer oportunidades. Também. E a gente falava aqui do holograma, né? E inclusive, o meu primeiro texto aqui durante essa pandemia, o primeiro texto que eu escrevi, eu dizia o seguinte, eu pregava, né, e continuo pregando, o ponto de equilíbrio solidário, né, o ponto de equilíbrio do holograma, porque assim, a primeira reação que às vezes vem, né, sem pensar, para de pagar todo mundo. Só que se a gente parar de pagar todo mundo, tem dois efeitos, né? Primeiro, vamos lá do mais econômico, a economia precisa de demanda, precisa de consumo. Se as pessoas não tiverem poder aquisitivo, não vai comprar e uma hora bate na gente. Né? Uma hora chega na gente. Não dá para ficar fora disso, né? Quer dizer, eu não vou mais ter conta, mas os outros vão continuar consumindo de mim. Isso não vai existir, né? Todo mundo perde emprego, todo mundo perde renda. Quem é que consome? Ninguém mais consome, né? Como é que faz, né? Nós que temos negócio de serviço, né, Rezende? Se os nossos clientes... Eu tenho clientes de varejo. Se o meu cliente de porta fechada, meu cliente não conseguir vender, como é que ele vai receber? Ele não recebe, e aí como é que ele vai ter condições de me contratar? Como é que ele vai ter condições de contratar os serviços da BS? E assim por diante. E tem um lado que, cara, como é que tem um ser humano, né? O ser humano é como a gente prega sempre, o ser humano é a coisa mais importante que a gente tem. É verdade. Ô, Marcelo, a gente está tendo algumas perguntas aqui, eu estou com o pessoal aqui o meu apoio, né? A Aninha e a Ana aqui me apoiando aqui, me trazendo algumas perguntas que eu quero trazer para você. É que, assim, tem uma coisa que ficou mexendo comigo agora. Quando você falou assim, o ser humano é a coisa mais importante que tem, e me lembra uma frase que quando o Roberto estava aqui com a gente, que o Roberto falou, né? O Roberto fala de Deus, na verdade, espiritualidade, né? Que ele diz, onde Deus não pode entrar, nem merecia existir, alguma coisa assim. E que é fantástico. E aí, isso você falou agora, né? Na verdade, tudo que a gente faz é para o ser humano, né? É muito legal essa reflexão. Ó, tem uma pergunta aqui, que acabou, eu não sei de quem é, mas qual é a contribuição dos números... Qual a contribuição dos números nesse momento de pandemia? Isso aqui é da patroa. Então tem que... Saudade de você, Ana. Saudade de vocês todas aí. Tem algumas situações, né? Tem clientes que estão operando, né? A gente tem empresas operando, né? Clientes nossos operando. Eu acabei de sair de uma reunião de uma grande empresa distribuidora aí de hortifrutis, né? A Benassi, que acho que deve ser conhecida de muitos. E tem supermercados também aí operando, Sacolão da Santa, cliente nosso, já aproveitando aí para fazer a propaganda de quem está aí nesse momento. Em São Paulo? Que tá, e contribuindo com vidas, né? Porque se eles não trabalharem, a gente não come, né? Vamos no básico aqui. Assim, para essa turma, a gente precisa monitorar, porque agora é o momento em que
existem aí muitas oscilações de preços de vários motivos, né? Então, assim, a gente precisa monitorar as margens e a gente como a gente trabalha aí com os nossos clientes também tem essa visão de contribuir, fazer o bem, contribuir com uma sociedade mais humana, ética e próspera, né? Como o Metanoia prega sempre, fica administrando aí o que vem do fornecedor, não tentar não repassar o mínimo que for possível para o cliente, mas a gente precisa monitorar a margem. Mas uma outra coisa que vem acontecendo para essa turma que está operando o faturamento cresceu. Todo mundo deve falar, pô, deve estar todo mundo comemorando, né? Só que tem uma variávelzinha chamada necessidade de capital de giro. Certo. Necessidade de capital de giro é aquele dinheiro que você precisa para pagar a conta antes de receber do cliente. E teve um efeito, né? O efeito, todo mundo pagando em cartão de crédito, você recebia uma parte, o varejo principalmente, você recebia uma parte em dinheiro, uma parte em cartão, isso acabou. Então certo. O dinheiro está entrando lá na frente e saindo agora. Como é que você controla, como é que você administra isso? Então precisa monitorar essas coisas todas, controle de estoque, né? A gente fica com medo de não ter abastecimento por parte dos fornecedores. Então tem uma outra, e eu acho que uma outra coisa que os números ajudam nesse momento a gente não tem certeza, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas a gente, eu tenho recomendado se preparar para a retomada, né? E aí é a hora da gente fazer simulações para esta retomada também. Na retomada, a nova estratégia, porque as estratégias antigas... Marcelo, aí me permita te interromper, que é o seguinte, aí eu já quero emendar, porque você soltou no seu boletim, o Marcelo, gente, ele tem, eu não sei como é que é isso, Marcelo, se cadastra e tal, mas eu vou jogar uma bomba no seu colo aí agora. O Marcelo, ele solta aí um boletim que é muito legal, com uma visão dos números, muito legal. É mensal, Marcelo? É mensal, né? Boletim? É mensal. Durante o Covid, agora a gente criou um semanal. Ok. Então, eu criei um outro. Gente, interessantíssimo esse boletim que o Marcelo manda para os clientes e amigos e tal. Não sei se as pessoas podem se cadastrar para receber, Marcelo. Aí você... Pode sim. Pode entrar no nosso site. Façam perguntas e quem tiver interesse, faz pergunta aqui ou coloca aqui que você quer receber esse boletim para a gente mandar lá para o Marcelo para ele te cadastrar. E num dos últimos boletins, Marcelo, você trouxe uma frase que hoje você já me disse que a frase não é sua, mas muito interessante para a gente entrar no assunto aí do Covid, e que a frase diz assim, como diz o Roberto Tranjan, que é o idealizador da Metanoia, escritor dos livros, um cara que já foi nosso convidado aqui. Ele diz, o mundo não vai acabar. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. Ou seja, né? Muito legal essa coisa. Então, assim, o mundo não vai acabar, ok? Mas é o fim de um mundo. Está nascendo um novo mundo, é isso que eu entendi. Essa frase veio eu vi no seu boletim. E aí já tem uma pergunta aqui que eu quero te pedir para responder, da Tia Ventura, que é, Marcelinho, comente os cuidados pós-Covid na empresa, indicadores de CNA que valem atentar-se. Então já vamos logo para esse olhar que você está trazendo para a gente, para o pós-Covid. Oi, Thiago. Bom que você está aqui. Assim, eu entendo, assim, o que eu estou conseguindo até agora, né? Porque não é tão fácil compreender tudo isso, né? Mas, assim, a busca pelo essencial vai se tornar o grande vetor dos negócios. E aí, o que o Thiago está querendo provavelmente provocar para que eu provoque uma reflexão, porque assim, CMA é uma metodologia da Metanoia, corpo, mente e alma. Inclusive tem uma atualização, viu, Thiago? Agora chama Balanço das Riquezas. A Metanoia atualizou aí essa metodologia e que assim, a gente não pode, nunca pôde, e agora menos ainda, olhar só para números do que a gente chama da dimensão econômica, ligados aos financeiros, ligados à receita, custos, despesa.
porque esses números eles mostram os resultados de curto prazo. Ok. O Robert Kaplan, quando escreveu o livro lá, o Balanced Scorecard, né, que é uma metodologia aí que fala sobre indicadores não só financeiros, ele dizia o seguinte, eu vou traduzir, lógico, vou falar do meu jeito, né? Tá. Se você quer saber o resultado de curto prazo, você olha para os econômicos financeiros. E no que o Thiago trouxe aí, a gente chama de corpo, né? Certo. Agora, se você quiser saber os resultados de médio e longo prazo, a gente precisa saber o que o cliente está pensando e o que os colaboradores estão pensando. Então, assim, eu até escrevi nessa edição que saiu hoje, né? Eu terminei ele ontem à noite, saiu hoje, atrasou até um pouquinho aí por conta de outras demandas. Uhum. Assim, eu entendo que os valores progressistas, a solidariedade que tem se dito muito, essa relação humana, essa humanidade, como a gente trata o cliente, isso vai ainda ser ainda mais relevante. Sempre foi, mas agora parece, é como se a gente estivesse tirando um tapete e vendo as coisas que estavam, a sujeira que estava lá embaixo, né? Essas coisas sempre foram relevantes, né? Como o Roberto sempre diz também, o mundo tá fora da ordem, né? E essa situação que a gente vive tá evidenciando isso. Okay. E aí eu preciso monitorar as minhas finanças, sim, né? E é a nossa praia, mas eu preciso monitorar também qual é o impacto, como é que o cliente tá me enxergando, como é que o colaborador está me enxergando, porque gente boa, por mais que a gente vai ter um problema aí de emprego, desemprego, mas gente boa quer trabalhar onde ele vive o propósito dele. Ok. E para a gente ter colaborador contribuindo, ele precisa viver o propósito dele, senão ele vai trocar hora por dinheiro. Okay. E aí esses outros indicadores servem para nos ajudar nesse sentido. Mas eu sempre digo o seguinte, indicador é uma boa... assim como na amizade, a cerveja, a cachaça é um bom elemento para a prosa, na empresa, o número é um bom elemento para uma boa prosa para a gente identificar o que a gente tem feito que está sendo legal, o que a gente tem feito que não está ajudando, e a partir disso, aprendizados e vamos lá para frente. Legal, legal. Marcelo, eu gostei muito dessa pegada, dessa sua visão, desse seu olhar, que é o seguinte, sempre foi importante, mas a partir de agora vai ser muito mais, e as empresas precisam estar muito ligadas, e eu achei ela fantástica, que é sobre o essencial, ou seja, sempre foi importante, mas agora a gente sabe histórias de empresas que desapareceram porque, por exemplo, se descobriu que usava mão de obra ilegal, escravo em algum lugar do mundo, ou, né, as empresas hoje em dia viram pó. Só que essa questão que você falou dos valores progressistas, o que você está dizendo para nós, para a gente ficar atento, e aí eu acho que todo empresário, todo empreendedor, todo líder, essa dica que você está trazendo é muito legal. Hoje eu fiz essa pergunta para a nossa equipe na reunião da manhã. Que mundo, na sua visão? Eu tenho até um amigo que me mandou um vídeo, e não mandou para mim, ele fez para todo mundo, né, o Luiz, onde ele fala, cara, a gente não sabe o mundo que a gente vai encontrar, não tem ninguém especialista nisso, e concordo com ele, não tem ninguém que já tenha passado por isso. Mas cada um de nós tem uma visão, tem uma percepção do que a gente vai encontrar. E aí eu fiz essa pergunta para a nossa equipe, né? Quando as coisas normalizarem, a gente puder voltar aí no cinema, no show, no shopping, no restaurante, na praia, nas coisas que mundo que nós vamos encontrar? É o mesmo ou é um mundo completamente diferente? E aí apareceu muita coisa na nossa reunião da manhã, os nossos colaboradores, a gente tem alguns participando com a gente, mas falando muito mais da atenção para as coisas que realmente têm valor, né? De alguns cuidados. Isso apareceu muito forte hoje de manhã. E você está trazendo isso como o essencial, ou seja,
uma dica que você está trazendo para a gente refletir é, gente, o essencial, né, Marcelo? É isso. Eu queria que você explorasse um pouco mais ainda isso. O que é essencial? Que exemplo você pode trazer de valores progressistas? Você pegou essa linha para a gente aí, por exemplo. É, é, esses dias, né, Rezende, a gente tem como cliente, a gente tem o privilégio de ter como cliente a Padaria Real, lá em Sorocaba, e eles montaram lá, fizeram uma coisa assim Marcelo, sensacional. deixa eu só interromper. Gente, olha só, para quem não é de Sorocaba, ou quem não foi de Sorocaba, não conhece, a Padaria Real, se não tem 1.000, é perto de 1.000 colaboradores. Só para vocês terem um entendimento. Você pode achar, padaria ali que tem 8. A Padaria Real, cara, a primeira vez que eu fui em Sorocaba, tinha um outdoor na entrada, falando da coxinha, que é patrimônio da cidade. Então, assim, quem conhece a padaria, eles já receberam um prêmio na ONU, me lembro disso, né? Então, só para a gente entender quem é a Padaria Real, tá? Vamos lá. E aí eles montaram lá, fizeram uma operação assim, né? A turma lá é uma turma muito empolgada, muito cheia de ideias. Aí o Doia falou, pô, nós estamos montando um drive-thru em 3 dias. Aí eu fiquei incomodado, eu falei, aí alguns outros metanóicos que a gente conhece, a Joana falou, a Joana Doim, fui até lá, o Chesco da Happy Biz, eu fui até lá, falei, não, eu preciso ir. Preciso ir. E aí um dia eu peguei o carro e fui. E aí eu tive o grande prazer de encontrar um dos sócios lá, né? Uhum. E Rezende, você não sabe assim, o quão feliz que eu fiquei de encontrar a pessoa. Coisa que a gente não é tão essencial a gente se encontrar, a gente se conversar, a gente se ver. E no dia a dia parece que a gente não estava dando tanta bola para isso, né? Então, assim, também tá lá na música, né? Deus está nos detalhes, né? O detalhe é muito, sempre foi e vai se tornar mais ainda. Assim, tem valores progressistas que eu acho assim, para mim, eles não deveriam nem estar numa carta de valores. Integridade. Para mim, assim, não faz sentido não ser íntegro, né? Uhum. Mas tá bom, né? Não vamos aqui ficar questionando, porque quando você bota isso na sua carta de valores, é algo que você ainda está, né, buscando e etc. Né? A gente há um tempo atrás, com uma equipe nova, vamos rediscutir os nossos valores a respeito. Não, passou. Aqui não existe mais, já era, já tá incorporado. E aí, isso é importante. Assim, não que não seja importante, mas é que nós passamos dessa fase. Muita compaixão, entendimento com quem está no caminho, quem está na travessia, nós também já passamos por isso. Agora, assim, cara, já passamos dessa fase, né? Então, o nosso desafio é outro nesse momento. Aí você está colocando, né? Exatamente. Então, eu li uma entrevista do presidente da Accor, a rede hoteleira Accor, se eu não me engano, ele cuida da América do Sul inteira. E aí, dentre as coisas que me chamou a atenção, ele falava que o atendimento, mais ainda, a gente sempre pregou isso, né, Rezende, você sabe, mas ele até usou esse termo, a humanidade no atendimento vai ser algo mais essencial ainda. Inclusive, eu criei também, nessa pandemia, eu criei o Incrementando Dicas e Ideias, que aí semanalmente eu vou coletando, né? E no último que eu escrevi, o terceiro aqui, nessa terceira semana, eu disse o seguinte: as pessoas vão valorizar, além do que nós estamos comentando aqui, padrões higiênicos, por exemplo, em alguns negócios. Será que está todo mundo preparado para isso? Isso vai virar essencial. Ok. Pega uma rede hoteleira, pega restaurante, bar, posso entregar? A gente gosta de boteco, né? Não é novidade que para ninguém que eu gosto. Mas eu já não sei eu já não sei como é que eu vou me sentir em qualquer um deles que não tiver um padrão Essa régua higiene. subiu, né, Marcelo?
essa régua subiu, né, Marcelo? Essa régua subiu. Essa régua subiu. A gente está passando por momentos de que a gente está... Ele dizia, né? Momentos que a gente não está se relacionando muito. A hora que você for para a rua, a hora que a gente puder voltar, a gente quer relações humanas, porque relação não humana a gente compra pela internet. Tá certo. Né? E o essencial, Rezende, ele tem vetores. Porque o que é essencial para mim não necessariamente é essencial para você, ou não é essencial para o outro. Lógico, comer, se relacionar, ter uma vida orientada por propósito, orientada por valores, isso, no meu ponto de vista, isso é essencial. Okay. Mas tem algumas coisas que são mais essenciais para mim, ou são essenciais só para mim, e outras que são só essenciais só para o outro. Verdade. Né? Então, assim, eu tenho dito assim, da onde virão os resultados lá na frente? Da gente conseguir entender o que é essencial para cada um. Verdade. Né? A gente falava muito de necessidade, satisfazer o cliente, né? Isso foi um mantra aí durante... ou mais recentemente proporcionar experiências, né? Agora eu disse, acho que escrevi isso. Serão experiências essenciais. O que é experiência essencial? Para cada um é uma. Para cada... E aí uma coisa que é importantíssima, da onde vão vir os resultados? Sempre vieram, mas vai ficar mais evidente como a gente está falando aqui, né, Rezende? Nessa conexão com clientes, colaboradores, fornecedores, o holograma, termo que a gente já usou aqui. Muito legal. Entrou aí o Luiz Carlos aqui. Eu acabei de citar você agora, viu, Luiz? Falando do vídeo que você gravou e que a gente estava falando sobre de não ter ninguém especialista, ninguém nunca passou por isso e a gente tomar esse cuidado muito grande. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito legal isso. Marcelo, assim, muito claro para a gente que os resultados sempre vieram da gente conhecer o cliente, né? Você sabe uma... Sério, Luiz, sério. Acabei de falar de você agora há pouco aqui. Então, o Marcelo, sabe uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, cara, assim, conversando com algumas pessoas, né? Alguns bares, por exemplo, que viviam lotados e muito provavelmente, é lógico, igual você falou, gostava de um boteco, né? Gosto. Eu tô podendo ir. Gosta daquela função, gosta daquela cerveja gelada, gosta daquele chopp e tal. E alguns desses entraram numa crise agora, e talvez essa crise pudesse ser atenuada se o dono desse estabelecimento conhecesse o cliente assim. O cara te chama até pelo nome, mas ele não sabe seu telefone, não sabe onde você mora. Agora, ele poderia falar, Marcelinho, posso mandar entregar aquela porçãozinha de pastelzinho com aquele chopp? Sei lá. Cara, ele não sabe onde você mora, ele não sabe seu telefone, como é que ele vai mandar entregar? Né? Eu estava falando isso sobre farmácia, por exemplo. Quer dizer, cara, todo mês eu tenho diabetes e eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante. Todo mês, quando eu paro na farmácia, eu gasto 500 pau, no mínimo, quando eu compro esse remédio. Cara, aí eu peço CPF na nota, eu boto meu CPF, né? Pô, legal, CPF na nota. Não tem uma farmácia... Pô, ele me vendeu, então ele sabe que dentro da caixa tem 30 comprimidos. Ele ficou com a receita. Ele sabe que a posologia... Lá tá lá, tomar um comprimido por dia. Ou seja, 27º dia depois que eu comprar esse remédio, ele tá acabando. Se esse cara me liga, eu mando uma mensagem, eu não sei, faz alguma coisa e fala, Rezende, seu remédio deve estar acabando. Você quer que eu entregue aonde? No seu escritório ou na sua casa? Me ganhou, eu não ia mais parar em farmácia, né? A mesma coisa, a coisa do bar. Então, assim... Eu acho que está caindo uma ficha para muita gente que não conhece o seu cliente de coisas básicas. Não saber nome, não saber telefone, não saber onde mora. E agora o que você está falando é um pouco mais. Porque o que as pessoas vão valorizar, muito provavelmente, o que as pessoas vão valorizar, essas coisas essenciais vão vir à tona. Só que qual é um problema? Essencial não é igual para todo mundo, né? A gente pode pegar um valor como respeito e integridade, como você falou. Nem vamos conversar. Isso aqui é meio padrão. Mas existem outras coisas que não são. E se a gente não conhece o nosso cliente para poder focar ele, nós estamos ferrados. E aí a importância da gente conhecer os caras, né? Sempre foi, né? Sempre fundamental. Foi. Assim, é igual,
X anos depois de casado, você ainda dá um presente que a mulher não gosta. Se você não entender, você não aprendeu ainda que eu não Nossa. gosto disso, né? Ah, Então, isso vale para qualquer situação, né? verdade. E tem uma coisa importante nisso tudo que você falou, né, gente? Porque aí, BS acho que tem uma boa, tem e vai ter cada vez mais uma boa contribuição nisso, até apareceu ali agora há pouco, tem que aliar uma tecnologia que possa nos ajudar nesse sentido, né? E aí a ABS é craque nisso, mas isso precisa ser de uma maneira humana, né? Porque eu recebo de vez em quando aí de uma rede de farmácia, mas você percebe que aquilo ali, né, não é para você. Ok. Não, Não é eu, algo eu, personalizado, né? É, eu não sou um cara muito eclético na música, né? E de Aham. repente eu recebo de vez em quando dicas lá não vou falar o nome do aplicativo, de forró, de samba, E de que pagode. se a pessoa sentou com você para tomar um chopp, já sabe que não é por aí, né? Não, não é por aí. Então, assim, precisa ter a tecnologia precisa tá aliada à maneira humana, né? Verdade. Todo mundo deve tem um exemplo clássico, né, de uma empresa que também foi embora, que era a Blockbuster. Se tiver gente muito nova, não vai saber nem quem é. Talvez o Pedro não saiba o que é a Blockbuster. Eu acho que não mesmo. Eu me lembro de um amigo meu que a Blockbuster tinha um padrão assim. A Blockbuster era uma rede americana de locadora de vídeo, CD, aí para explicar para os mais jovens aí. E a gente abria a porta, tocava um barulhinho, tinha um sinalzinho, e o cara Aham. falava bom dia, né? Boa tarde, boa noite. E aí um amigo meu de marra, ele ficou abrindo e fechando a porta. E o cara, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ou seja, eles criaram uma tecnologia Ah, sem ser humano. Onde foi aham. parar a Blockbuster? Né? É. Não foi só por causa disso, óbvio, E né? era, Óbvio, e era uma óbvio. potência, né, Marcelo? Não, E era era uma uma potência, era uma potência. Não foi só por causa disso, né? é. Tiveram outros fatores aí. Mas isso aí dá uma Mas pista. tudo teve a ver, quem lê um pouco mais da história, tudo teve a ver com não entender o cliente. É isso Não aí. ouvir o cliente, né? Esse é o ponto. Assim, vai ser mais. O que a gente está colocando, assim, sempre foi. Então, a gente não está falando de uma grande mudança. Mas uma coisa para a gente ficar mais atento é que provavelmente a gente vai precisar conhecer ainda mais os nossos clientes. Se especializar no cliente. Né? Porque se a gente falar de resultado, né? Ou lucro, que é um principal indicador de um resultado, ele vem do quê? Ele vem dessa coisa da experiência do cliente, vem de um desejo, de uma necessidade do cliente. Ok, tem uma entrega para essa necessidade. A gente sempre teve, isso já era uma coisa, e as empresas que vinham tendo melhores desempenhos já, é quem conseguia, quem está perto do lado e conseguia entender qual é esse desejo e qual é essa necessidade. Mas só entender qual é esse desejo, qual é essa necessidade, não significa que você vai conseguir fazer a entrega. Verdade. Né? E mais um detalhe que esse momento tá gerando. A entrega aqui, do jeito que a gente entregava as coisas, mudou muito. Vai mudar muito. Mudou não, vai mudar muito. A Uhum. gente mesmo, a pandemia está fazendo 30 dias, né? Eu acho que o isolamento social está fazendo 30 dias, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos aí, para não ficar aqui fazendo conta. Nesses 30 dias, a gente está aqui revolucionando a maneira que a gente entrega o nosso trabalho para os nossos clientes. O nosso propósito não mudou. Mas a gente tinha uma dinâmica, Rezende, se você achar que eu estou avançando nisso aí, você me corta. A gente tinha uma dinâmica de apura os números, faz uma reunião de resultados no final do mês. Uhum. Nessa época não dá mais. Uhum. A gente está fazendo reuniões semanais. Mas não fechou o mês, tá bom? Mas qual é o indicador importante? Qual é o indicador essencial para aquele momento?
Tem uma hora que o essencial é olhar a receita, outra hora é a margem de contribuição, outra hora é a necessidade de capital de giro. Então, a gente está mudando o jeito aí. Isso requer um monte de transformações aqui dentro. Eu estava lendo, escrevi no último Incrementando Dicas e Ideias, que é diferente desse que você está citando aí, que você estava falando dele agora há pouco, o que alguns restaurantes estão fazendo. Marcelo, vou te pedir só um minutinho, pega daí, tá? Pega daí, que eu gostei desse Incrementando com essas ideias que você está trazendo. Eu queria pedir para as pessoas agora, Luiz, é isso aí, o Luiz está fazendo um comentário aqui, ó. A busca hoje é a venda recorrente, mas pessoas gostam de pessoas. Se o cliente não se sentir íntimo, não comprará produtos da sua marca. A gente está falando disso, de essência. É por aí, Luiz, é por aí que a gente está dizendo. A essência é cada vez mais importante. Gente, o que eu quero pedir para vocês? Você vai pegar daí, do Incrementando, tá? Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma pose, Marcelinho, e nós vamos pedir para todo mundo que está na live, agora, tirar uma foto para depois postar lá para gente, e aí postar lá com um soquinho, não é isso? Com um soquinho, e marcar lá, @bs.tecnologia, não é isso? E a Incremental. Então, pose para foto, Marcelo. Pose. Tem que fazer assim? Não, do jeito que você quiser. Pode ser assim? Não, né? Vai Pode. ficar... Foi? Legal? Foi. Então vamos lá, vamos voltar para o assunto. Antes de você entrar nessa história do Incrementando, que eu gostei muito, e é muito legal, eu queria que você respondesse duas perguntas. Uma Ah, meu Deus, acho que é do Thiago, se eu não me engano. Acho que é do Thiago, que é bem curto. Ele pergunta quais são os atuais valores da Incremental. Os atuais valores da Incremental, a gente tem um... Eu não sei se só falar vai resolver, né? A gente tem aí uns valores diferentes. Hoje, os nossos atuais valores, a gente acabou de mudar, então vou até recorrer aqui para não falar os antigos, né? E falar os atuais. Os nossos valores hoje, farturância. Farturância. Então, obrigado, Cláudia. Cláudia, ficou ruim. Eu vou pedir para vocês darem um print aí na tela, então, para a gente aproveitar o assunto do Marcelinho. Mas muito obrigado, viu, Cláudia? Vamos lá, Marcelo. Farturância, que tem a ver com fartura, a farta e a abundância. Farturância, né? Farturância. Legal. Farturância. Fomentação. Fomentação. Culturança. Nossa. Os caras são bons. Excelência e expectude. Nossa. Ok. Como eu disse, por trás disso tudo tá aí a gente olhar para a farta, inspirar a farta, gerar abundância, fomentar e não extrair. Muito legal. Culturança, porque a gente está ligado, o nosso trabalho está ligado a desenvolver cultura, viver culturas, alinhar a cultura do resultado com a cultura da empresa, com propósito. Excelência para um momento aqui que a gente estava vivendo, mas excelência a gente tinha tirado, voltou, porque excelência é sempre melhor hoje do que foi ontem, né? É diferente de perfeccionismo. E expectude que tem a ver aí com colocar energia nas coisas, colocar, provocar e ajudar os negócios aí a a prosperarem. Muito legal, muito legal, muito bom. Cláudia, você falando que como é que é? Muito bacana, tudo que estão falando, inspiradores. Cláudia, falei dela agora. Eu já vou convidar você para você estar aqui comigo. A Cláudia, no meu processo metanóico, ela foi uma das responsáveis por umas coisas mais marcantes da minha vida. Aquela dinâmica dos cavalos, para mim, é um negócio que, gente, inesquecível para mim. Falei de você aqui, Cláudia. Falei muito agora há pouco. Muito bom. Ô, Marcelo, e aí tem mais uma pergunta, e depois eu quero que você termine aquele assunto. A gente tem que administrar o nosso tempo aqui por causa do Instagram. Mas tem uma pergunta que foi o Robson que fez, né? E aí o Robson é nosso comercial na BS, né? Então, diz respeito muito a gente. E o Robson pergunta se você tem alguma dica. Você acha
Marcelo, o que você acha que mudará no relacionamento com os clientes e qual deveria ser nossa postura como fornecedores? Algo mais a acrescentar a tudo que você trouxe até agora? Eu não sei se eu já não falei disso, né? Que Uhum. talvez uma coisa que eu não tenha comentado, é que também não é novo, o co-criar vai ser mais relevante ainda do que já foi. Fabuloso. É, eu penso que de tudo que eu falei, da essência, dessa aproximação, então, e o co-criar vai ser cada vez mais. Uma coisa talvez interessante que eu não tenha Aí só para, ou comentado. seja, criar quatro mãos. É isso que você está dizendo, não é isso? Exatamente, Ok. exatamente. E às vezes a seis, Ok. né? A Ok. gente, às vezes um parceiro, né? A semana passada, ontem, né? Vocês estavam, quem estava no webinário da Metanoia viu lá a parceria que a Incremental fez com a Doen Mancuso Eu vi. Advogados. Muito legal. Criamos um produto aí chamado Finanças Legais. Isso foi uma Muito, coisa, uma cocriação e estamos cocriando com quem está contratando esse produto também. muito bom, Marcelo. Muito bom. E aí, Marcelo, a gente vai precisar administrar agora. A gente deve ter uns 4 minutos aí. Eu quero ainda uma mensagem final sua. Mas eu queria que você voltasse naquele assunto daquelas ideias que o Incremental está selecionando e está mandando. Assim, a gente tá querendo, talvez vou emendar com o final, né? Você tem duas alternativas: ficar procurando notícia ruim, isso é fácil, é só abrir os Nossa. portais e ligar a TV. Ficar discutindo quem está certo, se é o presidente, se é o ministro da Saúde, se é sei lá quem mais. Uhum. Ou se inspirar em boas ideias, em boas atitudes, em coisas que deram certo. Legal. Então, o que a gente tem tentado fazer, né? Tudo que a gente encontra de ideia interessante, e aí independente de onde vem, né? Porque não aconteceu nesse momento, mas a gente já foi questionado outras vezes, na hora que a gente traz uma ideia de algo que foi feito, que está trazendo resultado, né? Mas a índole, mas não sei o quê, o que está por detrás dessa empresa, não é isso o propósito, né? O objetivo é. Deixa eu só. Gente, se a gente cair, nós vamos voltar para se despedir, tá? Porque aí a gente sabe como é que funciona. Mas vamos lá, Marcelo, completa o seu raciocínio aí. Então, assim, o que a gente está coletando aí? Quem está fazendo? Quem está tentando se inovar? E boas ideias nos nossos clientes e ações que estão acontecendo, que estão ajudando. Eu ia dar o exemplo de uma grande rede de pizzaria que tinha uma pizza lá que é a mais vendida na loja física, só que para entregar ela é muito ruim lá por algumas coisas. Certo. Por alguns motivos. Né? Eu não sou o cara mais entendido em comida, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia de você termina a pizza em casa. Manda a pizza pré-pronta lá e manda os ingredientes. Você chega na sua casa, você completa a pizza com ingredientes. E vem uma instrução, porque eu quis viver essa experiência e Aham. pedi. E vem Legal. uma instrução. Virou a segunda pizza mais vendida da rede. Nossa. Uma Não pizza, você tava. vê, uma pizza que fazia sucesso lá, quando as pessoas iam na pizzaria, mas não fazia sucesso. E os caras não simplesmente copiaram, eles pensaram numa forma de fazer isso acontecer e aconteceu. E devem ter errado algumas vezes antes, imagino eu, né, Marcelo? Mas persistiram. E aí uma cliente nossa que disse que uma cliente de um cliente, uma sorvete amigo lá de Araçuaí, Silvia, se tiver aí, grande abraço, Vale de Jequitinhonha, ela disse que uma cliente dela percebeu que ela estava vendendo mais de porta fechada do que de porta aberta. Uma sorveteria vendendo mais de porta aberta, porta fechada do que porta aberta. Sabe por quê? Foi atrás do cliente, coisa que não era comum, não era do hábito deles. Que legal. Então, assim, aí a gente está tentando coletar, a gente vem coletando tudo isso que a gente vê para inspirar, porque o que a gente quer é inspirar,
buscar uma retomada aí inspiradora. Não adianta adotar o efeito, o comportamento urso, se intocar e vamos esperar passar que tudo vai voltar. Como o Rezende lembrou de uma fala do Roberto ontem, o mundo não acabou, mas aquele